Como se proteger da volatilidade durante o período de transição do governo? Escolha ações de empresas que combinem preço atrativo com histórias de bons fundamentos. Invista no Tesouro IPCA. Qual investimento é interessante para o período de Copa do Mundo? Ambev. As varejistas de e-commerce chamam a atenção nesse período, mas cuidado. Qual ativo deve sair da carteira em dezembro? As varejistas. Banco do Brasil. Qual deve ser a primeira medida do novo ministro da Fazenda? Reformulação do teto de gastos. Reduzir as incertezas apresentando um plano econômico. Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros de novembro de 2022. A conversa de hoje acontece no estúdio da TV Estadão e eu tenho o prazer de receber a Flávia Meirelles, que é analista de investimentos da Ágora, e o Nicolas Merola, que é chefe de análise da Invi. Olá, sejam muito bem-vindos. Prazer em recebê-los. Prazer é tudo meu. Prazer estar aqui com vocês. Como o investidor pode se preparar para blindar a carteira neste momento de transição entre o governo Bolsonaro e Lula? Olha, eu acho importante que o investidor tenha sempre em mente, né, que tudo tem risco, né? Todo investimento tem risco. Em algum grau, né? Então pode ter maior grau e menor grau, mas todo investimento tem risco. Então é importante, né? Quando a gente fala de blindar a carteira de investimentos, é diversificar. É uma coisa que eu acho que muita gente vem falando, né? Quando a gente fala de investimentos, né? No mercado de renda variável ou mesmo de renda fixa, mas é diversificar. Então existem riscos, por exemplo, quando a gente pensa numa ação de uma empresa, tem um risco relacionado com o fundamento daquela empresa, né? Mas existem outros tipos de risco também, como um risco sistêmico, por exemplo. Se acontece alguma coisa que vai afetar as taxas de juros, né? A curva de juros vai afetar de uma maneira mais significativa, aí é um risco que não tem jeito. Todos os ativos domésticos vão ser afetados, né? Então, para tentar blindar a carteira, né? Para tentar se proteger, né, desses riscos, o ideal é que o investidor faça uma diversificação dos seus investimentos. Então, ter um pouco em renda variável, ter um pouco em renda fixa, né? E nesse momento dá para ter os dois ali, porque não dá para ignorar, né? Por mais que a gente tenha um cenário de incertezas, tanto no mercado externo quanto no mercado interno, não dá para ignorar que realmente existem ativos na bolsa que estão muito descontados, ou seja, estão muito baratos, né? Então, às vezes a gente tem, por mais que estejamos passando por um cenário aí de guerra entre Rússia e Ucrânia lá fora, é um cenário de inflação generalizada, né? Falando em termos globais, juros subindo no mundo inteiro e aqui no Brasil também questões internas, isso traz de uma certa forma riscos para os investimentos em renda variável, mas é nesse momento também que existem muitas oportunidades, né? Então, existem oportunidades na renda variável e também não dá para ignorar que esse cenário de inflação alta aqui no Brasil, juros altos, também favorecem os investimentos em renda fixa. Então, nesse momento, a renda fixa também fica muito atrativa, né? A gente tem títulos hoje atrelados ao IPCA, ou seja, o investidor consegue se proteger da inflação, ainda ganha um juro real, né, acima de 6%, tem os investimentos, os títulos atrelados à taxa Selic, que está num nível alto, né? Então, eu acho que para você se proteger desses riscos, você tem que ter um pouco de cada coisa, né? Tem as oportunidades, sim, no mundo aí, no universo da renda variável, e tem também renda fixa que está bastante atrativa nesse momento. Bom, eu concordo bastante do que ela disse. Eu acho que a diversificação é importante, principalmente quando a diversificação ela é feita entre as classes de ativos, né? Mas sempre dentro de cada classe de ativo, eu acho que existe alguma coisa que a gente pode priorizar, né? Você falou aí, por exemplo, da renda variável, da renda fixa. Eu acho que dentro desses núcleos tem os nossos ativos preferidos para esse tipo de período, né? Olhando de forma mais tática, de mais curto prazo mesmo. E aí, dando um pouco mais de clareza para os pontos que ela levantou, eu também quero citar, para a renda fixa, um ativo que é muito bom para blindar aí a sua carteira. Hoje em dia é a oportunidade da NTN-B, que são os títulos IPCA+, que estão no Tesouro Direto. Na minha opinião, uma ótima oportunidade, mesmo que a gente tenha aí uma taxa de juros bem elevada e os títulos pré-fixados sejam muito... chamam a atenção, né? Chamam a atenção do investidor. Brilham, né? Brilham os olhos, né? Você vê aquele número de 2 dígitos ali bem grandão, aí você fala, olha, eu vou travar aqui minha rentabilidade. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro as NTN-Bs, porque
elas trazem um quê a mais, né? Um quê a mais de tranquilidade. E quando a gente está falando em blindar, a gente quer essa tranquilidade, né? A gente não está olhando tanto para o fator retorno e mais para o fator risco. Então, as NTNBs, na parte de renda fixa, eu acho que são as grandes vencedoras, as grandes oportunidades. E aí, na parte de renda variável, eu gosto bastante das ações, como você falou, a gente tem muita oportunidade ainda hoje, mas as minhas favoritas são aqui as campeões internacionais, as brasileiras campeões internacionais, e que são as grandes exportadoras que a gente possui. Vou dar aqui um exemplo do setor de papel e celulose, que a gente é super competitivo, o mais competitivo no mundo todo, e que é super atrativo, na minha opinião. Pode blindar também a sua carteira de renda variável. Ah, legal. Depois de outro exemplo, eu ia exatamente perguntar para a Flávia, que comentou que temos ações nesse momento como uma oportunidade, baratas. O que você destacaria para o investidor nesse momento olhar, mesmo que seja um setor ou alguma ação de empresa específica? Esse ponto que o Nicolas tocou, também concordo, né? As commodities, elas ainda estão em níveis, né, saudáveis para as empresas. Citou o setor de papel e celulose, mas a gente também tem as commodities energéticas, as metálicas também ainda em um nível de preço ainda alto, né, que geram bons resultados para as empresas desse setor, né? Então, a gente tem a Vale, por exemplo, né, é certo que tem toda essa preocupação com a desaceleração da economia na China, mas quando a gente olha para o cenário lá fora e pensando também, né, no nosso cenário externo, acho que as empresas voltadas aí para as commodities, no momento, estão sendo uma opção, né, mais defensiva, porque não temos visibilidade de quando essa guerra entre Rússia e Ucrânia vai acabar, e isso, de uma maneira ou de outra, está fazendo com que o preço das commodities ainda esteja alto. Então, empresas desse setor são uma boa opção, estão descontadas em bolsa, pagam bons dividendos, né? O caso da Vale é uma excelente pagadora de dividendos. E tem outros setores também que você consegue aí se proteger da inflação, setores que você consegue repassar a inflação mais facilmente, por exemplo, as empresas do setor de atacarejo, né? Então, dentro do setor de varejo, né, tem lá a parte dos supermercados, e dentro desse segmento tem um subsegmento que é o atacarejo, né? Então, esse segmento ficou muito em destaque, né, com o aumento da inflação. Os consumidores procuraram uma maneira, né, de conseguir um menor preço, comprar um volume maior, né, de produtos com menor preço, e aí o setor de atacarejo começou a chamar muita atenção, porque é um setor que você consegue repassar a inflação mais facilmente. Então, são ativos desses setores aí, ativos mais defensivos, também considerados mais defensivos, como, por exemplo, empresas do setor de energia elétrica. A energia elétrica é um setor que trabalha ali com contratos pré-estabelecidos, então você consegue ter uma maior previsibilidade, né, da geração de caixa, e consequentemente de quanto vai ser pago de dividendos. Então, são setores assim como de energia elétrica, telecom, que são setores mais defensivos em bolsa. E falando em dividendos, o que o investidor deve fazer com Petrobras nesse momento? Tira da carteira ou, por estar descontada, é um bom momento de entrada ainda? Olha, depende do perfil de risco, né, do investidor, né? A Petrobras é uma empresa que, nos últimos trimestres, ela veio desalavancando seu balanço, veio focando, né, na sua atividade principal, né, que é a exploração e produção de petróleo, e com isso começou a gerar bastante caixa e pagar, né, dividendos altos, né? Então, é uma empresa que mostrou excelentes resultados nos últimos trimestres. Não dá para ignorar que é um papel que está barato, ele está bastante descontado em bolsa, está barato, e trouxe aí nos últimos trimestres resultados bastante favoráveis. Agora, realmente no curto prazo é um papel que vai sofrer muita volatilidade, é um papel mais sensível realmente ao noticiário recente, né? Lembrando que a Petrobras, ela é uma estatal, então o seu principal acionista, né, é o governo, então existem muitas dúvidas, até mesmo antes do resultado das eleições já existiam dúvidas sobre qual seria o futuro da companhia, se vão ser mudadas as diretrizes da companhia, se vai ser a política de preços de combustíveis, se vai sofrer alguma alteração. Então, a gente não sabe realmente tudo que a empresa gerou, que está sendo hoje direcionado para dividendos, vai ser direcionado então agora para outros tipos de investimentos. Quais são os riscos desses novos investimentos se eles vierem a ocorrer? Então, são respostas que a gente ainda não tem,
né? Não tem, com certeza, ainda respostas concretas para essas perguntas. E enquanto a gente não tiver, realmente o papel vai sofrer muita volatilidade no curto prazo. Então, o investidor que tem Petrobras deve estar ciente desses riscos, né, de curto prazo, enquanto realmente a gente não tiver resposta para todas essas perguntas. Eu concordo que é um papel que é muito barato, né? Pelo fato justamente dessa pressão política que existe em cima da empresa, como você citou, no passado já se discutia a continuidade ou não continuidade do PPI, né, que é o preço de paridade internacional, que é o que vem sendo feito dentro da empresa, vem sendo exercido pela empresa desde lá do governo Temer e que tem sido bem sucedido, vem trazendo um nível de rentabilidade assim, nunca antes visto para a empresa e que fez com que a companhia conseguisse alcançar esses patamares que ela nunca tinha conseguido alcançar antes, de rentabilidade e de preço também. Mas mesmo assim, como você citou, a gente tem hoje uma Petrobras ainda barata. A Petrobras, ao longo desse ano, conseguiu entregar um ROI, mais ou menos, que é um retorno sobre o seu patrimônio de mais ou menos na casa de 45% a 50%, e hoje em dia o mercado precifica que isso vai ser destruído, né, esse valor que ela tem conseguido entregar vai ser destruído para mais ou menos 10% ou 15%, seja pelas intervenções governamentais, seja pela possível queda do petróleo proveniente de uma recessão global, né, que muito tem sido discutido por conta dos problemas que a gente teve com políticas monetárias e que tendem a cometer o global em algum momento, né, mas não por enquanto. Então, se o mercado já está precificando esse retorno bem menor, né, isso precisa virar realmente um retorno menor. Caso contrário, ela realmente vai estar barata. Se não, aí sim ela vai estar num preço justo. Então, por isso, e por conta de todo o risco político que existe no papel, mesmo esse ponto em termos de preço, eu não sou a favor de investir na Petrobras. No geral, eu prefiro evitar companhias que não sejam 100% privadas. E isso daí, com esse risco extra desse atual governo, que já foi muito vocal, né, com relação à política de preços e todas as outras medidas, investimentos em refinarias, que são importantes, já foram tentativas no passado e que podem ser tentativas do futuro novamente, e que exigem muito capital da empresa. Por isso, eu prefiro evitar a Petrobras. Então, eu fico fora. Falando em risco político, qual é a preferência do mercado para o Ministério da Fazenda? Com certeza o mercado gostaria muito do Meirelles, né? Já foi muito discutido, debatido, virou notícia diversas vezes. Entra o Meirelles, sabe? Meirelles não vai, né? Mas chama o Meirelles, exato. Todos os tipos de memes possíveis e imagináveis foi utilizado para tentar, nessa iniciativa de tentar trazer um ministro que fosse mais amigável com o mercado financeiro. Eu, pessoalmente, não acredito que o Meirelles será o nome, mas um outro nome que pode agradar muito o mercado, que não vem sendo muito falado, talvez seja o Pércio, né? O Pércio Arida. Talvez seja uma alternativa, mas que não vem sendo muito falado, e para ser sincero, não acho que é um nome tão forte hoje dentro das possibilidades, né? Então, tirando esses dois nomes, eu não vejo muitas possibilidades que sejam tão que o mercado vai gostar tanto, né? Hoje alguns falam do Haddad e alguns outros nomes. Esses seriam menos bem recebidos pelo mercado, na minha opinião. Eu acho que, independentemente do nome, né, que seja escolhido, acho que o mercado espera que alguém que seja mais fiscalmente responsável mesmo, né, alguém com uma equipe mais técnica, enfim, tem um olhar mais técnico aí para a questão da dívida. Acho que é isso que o mercado espera alguém, né, nessa linha. A gente está agora, né, no momento de Copa do Mundo, no Catar, então muitos olhares, né, para a competição, Brasil aí, quem sabe, rumo ao Hexa, então tem toda sempre uma expectativa em relação a isso. E a gente também no Investidor tem trazido algumas matérias no sentido de entender se acontece alguma coisa com os investimentos, para o investidor se preocupar em dias de jogos no Brasil, por exemplo, ou de que forma algum setor pode ser impactado mais ou menos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco. A gente estava até conversando antes de começar a gravação, eu e a Flávia, que eu falei assim, que muitas vezes é uma percepção de que alguns setores vão ser beneficiados, mas
no fim do dia não é tudo isso que a gente vê, né, como resultado. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Tem muita gente que pensa assim, tá chegando a Copa do Mundo, onde é que eu vou ver onde é que eu vou ver os jogos, né? Vou comprar uma televisão nova. Então tem muita gente até que pensa que aumenta o número, né, das vendas de televisores por conta da Copa do Mundo. E aí com isso vão aumentar as vendas das varejistas de e-commerce, mas não é bem assim, né? A gente até fez um estudo também sobre isso. Há essa percepção, mas no final não é transformador, assim, não é algo que não é um divisor de águas, né, para as empresas, para os varejistas. Por exemplo, o e-commerce, por exemplo. Pode até aumentar, sim, a venda, mas não é nada, não traz um grande impacto para as ações, no valor da ação, exatamente. Bom, quem pode sofrer um impacto aí sim, talvez seja o setor de bebidas, né? Então a gente tem aqui um nome que é super relevante, não só no Brasil, como internacionalmente, que é a Ambev. Então, focado nesse tema especificamente, talvez seja aí uma empresa que vai se beneficiar diretamente, e essa a gente sabe que realmente vai se beneficiar. Mas, assim, falando da Ambev especificamente, ela é historicamente uma empresa um pouco mais cara, né? Um pouco mais premium, considerada premium, e que vem entregando, na minha opinião, bons resultados condizentes, e que pode ter um boost aí nesse finalzinho de ano por conta desse evento. Mas eu também não acredito que vai ser uma mudança na empresa, nem nada disso, não. Tá bom? Mas tematicamente, eu acho que fica por aí. Sim. É importante entender também, porque se um dia alguma recomendação, né, porque às vezes a pessoa está muito empolgada, ela fica chateada que, né, se a seleção brasileira não vai acontecer, né, mas entender, e o quanto isso também, aí acho que entra mais uma coisa de finanças comportamentais, né, que seria... Olha, em caso, né, de muita empolgação, de tristeza, talvez qual seria a recomendação para o investidor nesse dia, né? Correto. Verdade. Mas, eu falo aí, não negociar, negociar, enfim. Sim. Uma característica que é importante a gente citar é que esses dias, esse período, na verdade, esses meses até, tendem a ser, principalmente nos dias dos Jogos do Brasil, aqui no Brasil, na B3, tendem a ser dias de liquidez mais baixa. Tá? Isso acontece aqui no Brasil, vai acontecer nos jogos dos respectivos países também. Então, quando a gente vê jogos dos Estados Unidos, etc., isso tende a gerar um pouco menos de liquidez no mercado. Consequentemente, o mercado pode ser que fique um pouco mais paradão, né, por conta disso. E mais suscetível também a grandes movimentações. Quando algum player quiser fazer algum tipo de alocação, pode mexer um pouco mais com o preço, causar um pouco mais de distorções. Então, esse fator da liquidez acontece, é verdade, e pode afetar o preço no curtíssimo prazo. Então, eu acho que seria aí um ponto de atenção para você ficar esperto. Talvez, mesmo que esteja ali no jogo, abre o celular rapidinho só para dar uma olhada, se está acontecendo alguma coisa estranha, mas caso contrário, eu acho que não precisa se preocupar muito. Sim, até porque nesse ano a Bolsa vai... está operando normal, né, no horário dos Jogos do Brasil. Isso. Então pode acontecer alguma oscilação, né? Como a liquidez vai ser menor, às vezes as oscilações tanto para cima quanto para baixo podem ser maiores, mas nada que o investidor precise se assustar com aquilo, porque realmente é o efeito ali do jogo do Brasil que está passando, e aí a liquidez acaba sendo menor na bolsa. Bom, a gente sempre convida, né, os convidados aqui do Papo Café e Lucros para compartilharem com a gente uma história que tenha marcado, que pode ter sido algo positivo ou negativo, mas que tenha deixado aí uma lição ao longo, né, da trajetória de vocês. Quer começar, Flávia? Pode ser. Não, acho que foi marcante, né, na minha trajetória, foi até um caso recente agora, né, na pandemia, os vários circuit breakers que tiveram na bolsa seguidos, né, eu lembro que eu estava dando palestra para investidores sobre renda variável, sobre os investimentos em renda variável, e aí começaram os sucessivos circuit breakers no meio da palestra, então isso me marcou. Mas eu acho que o que fica de aprendizado, né? A gente já teve outros circuit breakers, né? Mas é que eu não vivi como eu vivi agora. Eu não estava trabalhando no mercado financeiro quando a gente teve lá na época, outras épocas de crise, né, no mercado. O circuit breaker, só para quem não sabe, né, é quando a bolsa cai mais de 10%, então os negócios são suspensos, né? Ficam paralisados por um determinado período de tempo, depois volta a negociação.
Mas eu acho que o que fica de aprendizado, tanto para mim quanto acho que para os investidores também, né, é que nesses momentos de pânico, né, às vezes a gente tende a tomar decisões precipitadas porque é um cenário totalmente de incerteza, você não sabe realmente o que vai acontecer. Então, na época da pandemia, o que assustou o mercado? É não saber se vai ter vacina, a vacina vai demorar a ser produzida, vai ficar disponível em quanto tempo, né? Como é que... Vai ter lockdown, né? Vai ter lockdown, como é que vai ser? Então, ninguém tinha noção do que né, estaria por vir. E aí o mercado se assusta e naquele momento, né, muitos investidores acabam tomando decisões assim precipitadas, e o que fica de aprendizado é que realmente a gente passa por períodos de crise. Esse não foi o primeiro, né, como eu comentei, já tivemos outros circuit breakers na bolsa. E é um momento de pânico, mas o investidor tem que ter em mente que ele não pode esquecer tudo que ele aprendeu dos fundamentos daquela empresa. Por que ele comprou aquela ação daquela empresa? Porque ela tinha fundamentos sólidos, uma empresa de qualidade. Então, não esquecer disso nesses momentos de pânico, porque a tendência é que o mercado se recupere, como foi o que aconteceu. A bolsa saiu, ela estava em torno lá de 115, 120 mil pontos, ela caiu para 63 mil pontos. Nessa época, no mês de março, né, de 2020, e depois recuperou tudo de novo. Então, até o final do ano, a gente tinha recuperado tudo de novo, já tinha voltado para o seu nível né, pré-pandemia. Então, para aquele investidor que aproveitou as oportunidades, né, então é aí que a gente tem que enxergar as oportunidades, que a gente estava tão comentando aqui, né, nós estávamos comentando, e quem aproveitou a oportunidade com certeza teve lucro, né, na bolsa, porque ela voltou para o patamar que ela estava antes, né, foi aos poucos, né, ao longo do ano, mas ao longo dos meses, e aí quando chegou no final do ano ela já tinha recuperado. Então, o que fica de lição é não tomar decisões precipitadas, né? Eu sei que é difícil porque realmente surgem muitas dúvidas, muitas perguntas, mas a gente não pode esquecer de tudo que a gente aprendeu, porque que a gente comprou aquela ação, né? Porque era uma empresa com bons fundamentos, enfim, e esperar passar esse período de pânico, né? Que vai voltar a calmaria, depois a gente vai ter as respostas para as perguntas, e aí veio a vacina, enfim, e a bolsa recuperou tudo de novo. Então, eu acho que esse até é o recado, né, que eu deixo para os investidores, ter em mente isso, né? Não se desesperar nesses momentos de crise, de pânico, porque a tendência de você tomar uma decisão precipitada é grande, né? E aí você pode tomar uma decisão errada, e aqueles investidores que mantêm a calma até aproveitam as oportunidades nessa hora para potencializar os seus ganhos. É a diferença do racional e do emocional. Exatamente. Bom, acho que a gente comentou, né? Muito importante as finanças comportamentais. Com certeza, isso é muito né? importante. A pessoa conseguir manter o sangue frio, né? Uhum. E isso, desculpa antes de entrar na minha história, mas isso vale para quem é investidor de curto prazo, que é talvez o que mais sofra com esse problema, né? Mas também para quem é investidor de longo prazo, porque quem está pensando no longo prazo, tudo bem, ele tem um conforto de falar, lá no fim do ano vai voltar, etc. Mas enquanto isso, como é que fica meu fígado aqui remoendo isso? Mas tem uma solução, no fim do tudo a gente vai saber, e é importante avaliar de forma racional cada um dos eventos, né? Bom, agora passando para a minha história, e eu acho que eu vou me inspirar aqui num dos convidados que já passou aqui por essa mesa, por esse cenário, que alguns deles optaram em contar histórias do seu passado, né? E eu acho que no meu passado eu tive uma história que pode contribuir com o espectador, com o investidor, que é com a seguinte lição, né? Tome risco, né? Se expõe, tome risco, principalmente quando houverem oportunidades, e nas horas certas. Eu acho que timing é importante, mas sempre de forma controlada. E eu acho que eu vou fazer um parêntese dessa história para chegar nesse ensinamento, contando um pouco da minha história de como eu entrei no mercado financeiro, né? Eu sou engenheiro de formação, sou do Rio de Janeiro. E dois cariocas hoje. Pois aqui, Sim. Né? Eu falei, uma gaúcha, a gente está dominando São Paulo. Pois é. E, bom, Isso que é São Paulo, né? Essa diversidade. Diversidade. E a gente vai entrar aqui justamente porque naquele período eu me apaixonei pelo mercado financeiro quando ainda estava lá no Rio e, bom, falei, vou colocar a mochila nas costas e vou para São Paulo, vou tomar risco. Porque a hora é agora. Estou saindo da faculdade, posso fazer isso, tenho uma pequena reserva que nada vai acontecer comigo, então vou para lá. E aceitei... Jovem, aceitei a primeira proposta de emprego,
com um salário bem inicial, bem modesto, que só dava para a gente continuar ali, seguir a vida e explorar esse mercado. Deu certo, segui o meu sonho, né, um sonho que na época era recente, mas que hoje em dia enxergo de forma muito mais clara. Tomei esse risco, vim para São Paulo com mochila nas costas e consegui desvendar e traçar esse caminho dentro do mercado financeiro. E para quem gosta do mercado financeiro, tem espaço para muita gente aqui, seja ele através de trabalhar no mercado financeiro, seja ele como investidor do mercado financeiro. Você pode participar, todo mundo pode. Né? Hoje em dia as barreiras de entrada são mínimas, né? A gente já tem um nível de democratização do investimento chegou para todo mundo, né? Corretagem zero, todos esses recursos que existem. Né? Mas o que é importante você saber é que o timing é certo. Por que o timing foi certo? Porque eu estava jovem, como você comentou, etc. Tomei o risco que foi necessário, que foi o de sair de casa, sair do conforto de casa, desvendar o mundo, só que sempre com cautela. Tá? Qual foi essa cautela? Eu sabia, eu já tinha um emprego, vim para cá com um emprego, tinha uma pequena reserva. E por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque muitas das vezes as pessoas se aventuram nos investimentos, seja ele, e aí agora fugindo da carreira profissional, mas falando sobre investimentos mesmo, em uma diquinha ou em uma ação que ele tem certeza e ele vai lá, se alavanca ou coloca 100% do seu patrimônio num único ativo, não faz uso da diversificação que você comentou já hoje e faz isso de forma sem tomar o seu devido cuidado. Então, é importante você estar aqui no mercado, se expor ao risco, mas sempre fazer isso com cautela. É importante você chegar no fim do dia e conseguir dormir bem. Tá? Ter um planejamento mínimo. Ter um planejamento, exato. E conhecimento. Para isso você vai buscar informação, buscar estudo, buscar profissionais que vão poder te ajudar, né? Então, e conteúdo. Aqui a gente está falando disso. Né? E hoje é o que não falta, né? Algum tempo atrás a gente tinha uma carência disso, né? Hoje a educação financeira ela está muito mais, né, disseminada no mercado, então tem bastante conteúdo, então tem como investidor buscar esse conhecimento, sim. Sim, e também eu acho que interessante quando a gente fala que aumentou muito esse conteúdo e também quando a pessoa for buscar, ela certificar quem são essas fontes, quem são esses profissionais que ela está ouvindo, enfim, que também é importante a gente tomar esse cuidado, né? Tem muita diquinha. E de buscar, porque às vezes, enfim, né, óbvio que tem um papel muito bacana e muito relevante, importante dos influenciadores, a gente inclusive fala do trabalho de influenciadores também, né, no investidor, mas entender que muitas vezes tem um interesse por trás do que essa pessoa está trazendo como uma dica de ouro. E aí a gente vê muitas histórias, né? Então, sempre lembrar, né, o investidor para ele ter cautela e se certificar de quem é esse profissional que ele está seguindo, né? Exato. E se conhecer também é muito importante, né? Conhecer o seu perfil, porque às vezes o que dá certo, deu super certo pro seu amigo, não vai dar certo para você, porque às vezes a sua personalidade é diferente do seu amigo, né? Ou então, o seu objetivo, né? Também, urgência. Exatamente. Tem muita coisa em jogo. Mas enfim, agradeço muito a participação de vocês, Flávia, mais uma vez aqui com a gente, né? Obrigada. E o Nicolas também, muito obrigada. O prazer foi todo meu. Espero revê-los em breve. Também. Obrigada a você também pela companhia. Nos vemos no fechamento de dezembro, gente. Olha que loucura, já estamos no fim do ano. Um abraço e até lá.